Jornal das 10. A sintonia da notícia. São 10 horas mais 29 minutos, 10h29. Atenção, Matheus Eduardo de Andrade, Fernando Firmino de Andrade e Fabiana Assis são os pais do Matheus Eduardo de Andrade. João Paulo de Assis Batista, filho de João Bosco Batista, e auxiliadora Maria de Assis Batista. Maria Luísa Ferreira de Araújo. E ainda Gilmar de Carvalho Chaves, filho de Vicentina Raimunda de Carvalho, e Átila Lopes de Freitas, filho de Juliana Lima Lopes, todos naturais de São João del Rei. Essas pessoas devem nos procurar para a entrega imediata de seus documentos que foram perdidos ou extraviados. Daqui a pouquinho a resenha esportiva do Atlético no Campeonato Brasileiro da Série C. Hoje, dia 17 de junho, o Jornal das 10 tem a honra de receber o professor de Economia e coordenador do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Economia, o NEP, da Universidade Federal de São João del Rei, Douglas Ferreira, para falar sobre a pesquisa mensal da Cesta Básica em São João del Rei. Muito bom dia, Douglas, seja bem-vindo ao estúdio da Rádio São João. Receba nossos cumprimentos e saudações da equipe da Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Bom dia, Geraldinho, a todos os ouvintes da Rádio São João. É sempre um prazer retornar ao programa para a gente conversar um pouco, né, dessa pesquisa que é tão importante para a população sanjoanense. Muito bem. Para começarmos, o senhor poderia se apresentar e apresentar o NEP para os ouvintes que não acompanharam sua participação no último mês? Claro. Bom, eu me chamo Douglas, sou professor aqui do curso de Economia da Universidade Federal de São João del Rei. E o NEP, ele é um núcleo, né, que tem o objetivo de produzir indicadores para São João del Rei. A produção desses indicadores regionais são importantes, porque o Brasil é um país muito distinto, com várias realidades locais. Então, muitos dos estudos que nós temos são realizados para o Brasil como todo ou para algumas capitais, né? Então, o NEP ele tem esse objetivo de trazer esses indicadores, essas análises, sob uma ótica regional, né, para a gente entender aí o que acontece na nossa região especificamente. Então a gente usa aí da estrutura da universidade, né, do Departamento de Economia, e hoje a gente conta com 8 pesquisadores, que são estudantes, e 2 professores na coordenação. Professor Douglas Ferreira, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o balanço da cesta básica no mês de maio. Sim, no mês de maio, né, nós tivemos uma queda aí na cesta básica de 3,21%. Então, quando a gente analisa essa queda, muitos vão se assustar e falar, mas está tudo muito caro ainda, né? Então, quando a gente pega desde janeiro de 2024, nós temos acumulada ainda uma alta de 3%, mesmo com essa queda recente que nós tivemos no mês de maio. São 3 quedas seguidas, porém as altas que nós tivemos em janeiro e em fevereiro, elas fazem com que a cesta tenha aí um percentual acumulado de 3%. Em 12 meses, a cesta acumula ainda uma alta de 5%. Ou seja, mesmo com as 3 quedas que nós tivemos nos últimos meses, a cesta ainda está com preço acumulado de alta, né? Uma variação. Isso comparando o ano passado. Isso, nos 12 últimos meses, quando a gente analisa a soma dos 12 últimos meses, nós ainda temos uma alta. E em 2024, ainda, mesmo com essas quedas, a cesta ainda acumula uma alta de 3,74%, né? Então, um balanço geral, a cesta básica em São João del Rei, hoje, ela está comprometendo, por exemplo, 47% do salário mínimo líquido do trabalhador. Se ele ganhar 1.470, vai para... Quase metade vai para ele comprar essa cesta básica. Isso para uma família de 4 pessoas. Não, e aí que é o absurdo ainda, né? Que muitos vão se assustar. Essa cesta básica, as quantidades que nós pesquisamos, é para alimentação de apenas um indivíduo. Apenas um indivíduo. Hoje, uma cesta básica, o governo estabelece lá no decreto que foi feito quando instituiu o salário mínimo, para um indivíduo em idade adulta se alimentar de acordo com as quantidades
de itens ali na quantidade suficiente para ele ter uma saúde balanceada, vamos dizer assim, em termos nutricionais, hoje essa cesta custaria R$621. Por isso que a gente faz aquele cálculo do salário mínimo necessário. Ou seja, uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. Então vão ser 4 pessoas se alimentando, mais ainda os gastos com saúde, com educação. Hoje o salário mínimo deveria, para satisfazer as necessidades dessa família, deveria ser de R$5.223. Agora, nesse universo, se tivesse uma outra pessoa trabalhando, já cairia para 50%, de acordo com a informação sua na última participação conosco, não é? R$2.600 aproximadamente, né? Então o nosso salário hoje está 1.412. Está mais ou menos a metade do que deveria ser, né? Para isso, volto a dizer, para a população viver dignamente, vamos colocar assim, né? Conseguir satisfazer, se alimentar bem. Tem muita gente que vive com esse salário, faz milagre, né, professor? Sim, tem que pagar aluguel, por exemplo, né? Luz, aluguel, gás, água, exatamente, algum remedinho. E ainda se alimentar. Né? Aí o que a gente tem visto muito, Geraldinho, é a questão da insegurança alimentar, ou seja, a pessoa ela não consegue comprar todos aqueles bens, então ela acaba reduzindo o consumo de alguns bens ou fazendo a substituição por outros de uma qualidade nutricional muito pior. Inferior, e isso acaba atrapalhando a saúde, né? A educação, por exemplo, de crianças que não vão na escola. Né? Então isso tem um impacto aí em várias cadeias. Esse salário de 1.412, então, nesse caso, nesse conteúdo, nessa explanação que o senhor acaba de fazer, talvez ele não fique nem 24 horas no bolso de quem recebe. A gente faz um cálculo que é interessante, que é da carga horária. Né? Ou seja, um trabalhador hoje ele cumpre uma carga horária aí de 220 horas no mês, né? Que ganha ali aquele salário mínimo. Cerca de 96 horas no último mês em maio foi para adquirir os produtos da cesta. Por exemplo, se ele quer comprar todos os bens, cerca de 96 horas de uma jornada de 220 horas já foi destinada para ele comprar, ou seja, sobra aí pouco, né, metade das horas para os demais gastos dele na família. Por exemplo, para quem recebe uma mixaria, para quem paga uma fortuna, porque também entram aí as obrigações trabalhistas, né? Sim. Aí entra fundo de garantia, o INPS, vai por aí afora, né, professor? Isso. Agora, gostaria de saber também, professor, quais são os maiores agravantes para o aumento dos preços dos produtos além do arroz? O arroz ele tem uma dinâmica que a gente tem que destacar, porque num cenário normal, sem as chuvas que ocorreram no Rio Grande do Sul, né, nos últimos meses, ele estaria em queda. Né? Ou seja, nós tivemos 2 meses de quedas de 3% e 3,6% em São João del Rei, porém, com a chuva, esse comportamento de queda ele foi revertido. Nós tivemos uma alta em maio de 5,77% no preço do arroz. Isso já é reflexo das chuvas no sul. Né? É importante destacar o seguinte: grande parte da colheita do arroz já foi feita. Ela foi feita ali em janeiro, fevereiro, porque era uma safra de verão. O reflexo negativo poderá ocorrer no ano que vem. Completando esse gancho, professor, as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul causaram algum impacto econômico na alimentação básica, principalmente no valor do arroz? Isso, o arroz, então, igual eu disse, né? Nós tivemos agora uma alta, então, interrompeu 2 quedas seguidas em São João del Rei, uma alta de 5,77%. E se a gente pega, por exemplo, nós tivemos 7 meses de altas entre agosto e fevereiro, né, que já tivemos uma alta de 33% entre esses 7 meses, pegando agosto do ano passado e fevereiro desse ano. Com essas duas quedas, não reverteu aquele cenário. Então, nós temos, só para se ter uma ideia, Geraldinho, no caso do arroz, nós temos uma alta acumulada em 12 meses de 33%. Isso pode agravar ainda mais. Igual eu disse, a grande parte da colheita já foi feita. Então, o reflexo, como eu disse, vai entrar na prática no ano que vem, né, professor? Tem a questão do transporte desse arroz também. Né, porque muitas estradas foram danificadas, pontes, então a questão do frete ele tende a ser refletido, né? E ainda a gente tem aí a notícia da suspensão daquelas importações que seriam feitas, então está meio incerto ainda essa briga judicial. A sigla da empresa ou da instituição que iria fazer a importação, parece que é Conab. É a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Ela é ligada ao governo federal. É estatal. Isso, ela é uma estatal muito antiga, né? E foi suspenso.
está em suspensão, né? Está uma questão judicial. A última notícia que eu li na semana passada foi que indícios de fraude das empresas que importariam esse arroz. Que absurdo, é um né? absurdo. Mexer com alimentação básica. A desgraça do povo. Exatamente. Né? Assim como desvios em transferência de recursos, que a gente acompanhou também, né? Isso é muito triste. Então, essa é a questão do arroz. Os outros itens que explicam as altas que nós tivemos no mês são questões sazonais. Né? Por exemplo, a batata teve um aumento muito expressivo no último mês. Nós tivemos um aumento na batata de 40% de um mês para o outro. Né? Mas o que explica a alta da batata, por exemplo? Colheita, né? Não está numa época de colheita da batata. Então o preço tende a aumentar, só que aumentou num patamar muito acima do que seria esperado. Só para você ter uma ideia, Geraldinho, a batata ela já acumula uma alta em 12 meses de 97%. Ela praticamente dobrou de preço de 2023 para 2024. Então isso tende a repercutir no bolso da população. Né? Professor, e quais os motivos para a queda de preços de alguns produtos? O senhor pode explicar? Posso. As quedas que nós tivemos aí, as principais quedas, né? Por exemplo, a banana teve uma queda de 43%. Né? A banana é interessante, porque mesmo o produto estando vamos dizer, numa escassez, reduziu o consumo, reduziu o preço dele. Então, questões mais atípicas. Mas, por exemplo, tanto o feijão quanto o açúcar estão na época já da colheita. Então, nós temos a colheita da segunda safra do feijão e o avanço da colheita da cana-de-açúcar. Né? Então, isso tende a reduzir. O feijão nós tivemos uma redução de 6% e do açúcar uma redução mais leve, de 0,33%. Então, são questões sazonais mesmo, né? Da colheita. Né? Já que é uma época de colheita, a oferta vai aumentar, então o preço tende a reduzir. Professor, e como é realizado a metodologia do NEP? Isso é importante, Geraldinho. A gente segue uma metodologia nacional. A cesta básica hoje ela é calculada pelo DIEESE, que é um departamento intersindical de estudos econômicos. Né? O DIEESE calcula para 17 capitais brasileiras. O que o NEP fez foi trazer essa metodologia para São João del Rei. Qual que é a importância disso, Geraldinho? A gente consegue equiparar a nossa cesta básica e comparar com outras regiões do país. Por exemplo, aí tem um dado interessante no nosso boletim, a nossa cesta hoje, ela é cerca de R$ 92,00 mais barata que a cesta de Belo Horizonte. Mas tem mais caro. Belo Horizonte é mais cara. A cesta em Belo Horizonte está custando R$ 693,00. A nossa, então, igual eu disse, né, calcula-se R$ 601,00. A do Rio de Janeiro, 796. Esses mesmos produtos nas mesmas quantidades. Que isso? Então, daí a importância da gente trazer essa pesquisa para um olhar regional. Né? Vamos analisar São João del Rei. Então, como a nossa metodologia segue a do DIEESE, isso permite que a gente faça essas comparações entre cidades, né, entre regiões. Fugindo um pouquinho do assunto, professor, eu estive na residência de um conhecido, ouvinte assíduo do Jornal das 10, conhecido meu de muitos e muitos anos, e ele vive com um salário mínimo, R$ 1.412. Eu fiquei um pouquinho curioso, né? Não estou falando o nome de ninguém, sem qualquer tipo de constrangimento, né? Tinha um Fusquinha 1.300 na garagem. Perguntei para ele assim, que Fusquinha bonitinho que você tem? Tem algum tempo. Você sai muito com ele? 1, 2 vezes por mês. Ganhando R$ 1.412. Ele está fazendo milagre. É aquilo que a gente comentou, né, Geraldinho? O salário mínimo deveria ser, né, se fosse 2 pessoas trabalhando, aproximadamente 2.600, para uma família de 5.200, né? Então, eu acho que grande parte da população que vive com salário, com certeza, eles fazem milagre. Né? A gente conseguir equilibrar um orçamento familiar com um salário mínimo, você ainda ter condições de se alimentar, gastos com transporte, principalmente gastos com saúde. Nós tivemos um aumento nos preços dos remédios nos últimos meses. Né? Então, os medicamentos aumentando. O reajuste do plano de saúde agora, né? Foi aprovado um reajuste de aproximadamente 9%, acima da inflação. Né? Ou seja, o salário mínimo reajustou 6,97%. Um plano de saúde, por exemplo, vai reajustar 9%. Então, isso reduz o poder de compra da pessoa. Se eu tinha uns R$500 para fazer minha compra ali de alimentos, por exemplo, com o plano de saúde aumentando, vai reduzir para uns 450, por exemplo. Então, todos esses gastos acima da inflação, combustível ano passado, né, a gente teve altas e quedas. A gente tem que sempre observar e comparar com a inflação, porque o nosso salário mínimo ele é reajustado
com a inflação, mais uma parcela ali de variação do PIB do país. Então, sim, está fazendo milagre nessa. Professor, para finalizar, eu gostaria de acrescentar, aliás, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma informação para os milhares de ouvintes que estão nos acompanhando nesta linda manhã de segunda-feira? Sim, só aproveitar a oportunidade, né, Geraldinho, e dizer que todos os nossos boletins, eles estão disponíveis nas nossas redes sociais, no Instagram, por exemplo, NEP UFSJ, é só digitar. São boletins com uma linguagem muito didática para a população acessar. Nós fazemos a cesta básica, o mercado de trabalho, a questão dos indicadores conjunturais, que um dia eu posso vir aqui para a gente discutir dados das finanças do município, do DAMAI, da prefeitura, uma série de indicadores que a gente também calcula para o município de São João del Rei, na área também do comércio, na área do social, por exemplo, questão de transferência de Bolsa Família, situação em situação de rua, a gente tem tudo isso nos nossos indicadores. Então é só pesquisar ou digitar NEP UFSJ também, que encontra no site, está tudo lá disponibilizado. Um abraço e muito obrigado pela sua participação. Espero contar contigo no próximo mês. Estamos sempre à disposição, Geraldinho. Um abraço. E obrigado a você que está nos acompanhando em mais uma entrevista. Não desligue, não. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já com mais informações no jornal mais bem informado da região do Campo das Vertentes. Jornal das 10.